Olá, minha gente, boa noite. Estamos começando mais um Mortadela ou Caviar à esquerda sem estereótipos. Aliás, Petrônio hoje veio fardado. Eu estou sem farda, mas eu prometo que na próxima vez eu vou me organizar. Estamos recebendo hoje a jornalista Jana Sá, que é um prazer tê-la conosco aqui, Jana. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Petrônio. A todos que acompanham a gente nas redes sociais. Aproveitar para agradecer o convite e parabenizar a iniciativa de vocês, né? Acho que vai se consolidando aqui o Mortadela Caviar como um espaço importante para trazer para o debate temas, personalidades que estão, na verdade, na periferia da atenção da grande mídia, né? Muito importante isso. É verdade. Jana, ela trabalha como jornalista junto à Adurne da universidade, mas desde os 17 anos que está na luta, não é isso, Jana? Sim. E está há bastante tempo. Faz parte da Frente Brasil Popular como jornalista, é membro do diretório do PCdoB local, não é isso? Sim. E Petrônio ia comentar alguma coisa? Não, na verdade é o seguinte, né? Eu não vou contar aqui, né? Porque senão vai me Há quanto tempo conhece? Mas na verdade eu conheci a Jana Sá pequenininha, sabe? Andando de calcinha na casa dela, no pai dela, viu? Na verdade, Jana Sá é filha de Glênio Sá, né? Saudoso militante do PCdoB, histórico, né? Isso. Que ele vai, de certa forma, é interessante quem não conhece a história do Rio Grande do Norte, conhecer a história de Glênio Sá, que foi um dos lutadores do PCdoB, que esteve na guerrilha do Araguaia, né? Um dos poucos sobreviventes. Sim. Né? Foi entre os outros sobreviventes. E Glênio gostava muito, viu, de rememoriar tudo isso. Recentemente até eu comprei um livro, né, que fazia referência a isso, né, que já vendeu no nosso bazar, viu, Alexandre? Tá bom? E lembrando ao pessoal, viu, particularmente o pessoal da Resistência Potiguar e Mortadela Caviar, que nós vamos reencontrar a turma, viu, dia 13, né, lá no Chorare, nós vamos ter a oportunidade de reencontrar a turma no bazar, né, o pessoal daí do Mortadela Caviar, nós, e o pessoal da Resistência Potiguar, nós vamos estar no Chorare no dia 13, mas aí vai comentar no tempo aí melhor como é que vai ser a programação e como as pessoas podem contribuir. Mas vamos começar com as notícias, né? Isso, nós E temos assim, notícias. na verdade, viu, Jana, a gente vivia querendo dar notícias boas, né? Mas tá difícil, viu, Jana? Tá Dar complicado. notícia boa tá difícil, viu? Esse programa está virando especialista em humor negro. Na verdade, a gente só dá notícia ruim, porque, de fato, a realidade tem sido muito ruim. Hoje tem uma notícia que a gente não tem de que se vangloriar, mas é uma notícia importante. É que a Procuradoria-Geral da República denunciou a Aécio Neves, o candidato da direita na eleição passada, foi denunciado pelo aquele acordo em que ele fazia com a JBS para receber 2 milhões de reais sob sua alegação para pagar seus advogados. A procuradora denunciou ele junto ao Supremo e vamos ver se o Supremo aceita a denúncia por essa oportunidade, né? Porque a justiça brasileira, a gente tem brincado muito aqui, que ela tem demonstrado ser uma justiça bastante ecológica e pouco assim afeita a prender animais, principalmente Do bico grande. Bico grande, né? Mas a gente tem notícias ruins para serem dadas. Uma delas, e aí eu acho que é importante a gente frisar, porque nós vamos tratar do tema hoje aqui, da questão dos direitos humanos e do ressurgimento do fascismo, e a notícia ruim a dar é que um casal de policiais de Santa Catarina que estava em férias aqui no Rio Grande do Norte, durante um assalto em uma pizzaria localizada, me parece, na Zona Norte, esse casal, não se sabe se por tentativa de tomar a arma ou por identificação de que seriam policiais, eles sofreram uma tentativa de assassinato e a policial feminina, a esposa, faleceu. O policial, o marido, no caso, ele está hospitalizado. Essas informações ainda não estão muito precisas, mas me parece que ele estaria fora de perigo. O que é extremamente lamentável. O programa quer deixar bem claro que não se a gente entende que a morte de policiais ela é absolutamente condenável, assim como a morte de qualquer cidadão que seja agredido de maneira fortuita, gratuita,
isso não tem absolutamente nada a ver com a defesa dos direitos humanos, como alguns ficam apregoando, né? Na verdade, direitos humanos é direitos De humanos, todos, né? de todos. Na verdade, nossa defesa é da civilização. Nós somos contra a violência, contra o ódio, contra a morte, né? Particularmente em situações como essas, né? Então, a gente quer deixar aqui a lamentação, né? E queremos dizer que nós precisamos superar essa guerra que o Brasil está vivenciando. A defesa do direito humano, na verdade, essencialmente a defesa à vida, né? Isso, de quem quer que seja. De quem quer que seja. Exatamente. Isso é importante, porque há muita confusão, né, proposital, né, e a gente vai conversar um pouco sobre esse tema daqui a pouquinho. Justamente tá? esse estereótipo que foi criado, né, sobre essa temática que é do direito humano. E a violência, né, esse fascismo, essa violência, esse ódio espalhado pelo país, né, tem perturbado algumas coisas, né, Alexandre? Nós está vendo uma coisa contraditória no sul do país, muito fortemente, né, que é a caravana do presidente Lula, né? A caravana em si, ela é muito bela, é uma coisa fantástica, emocionante, as pessoas muito emocionadas, querem o país dela de volta, né? Reconhecendo todo o trabalho que foi feito pelo governo federal naquele período, né? Da criação das universidades, do IEFES, né? Particularmente no caso do Paraná, na agricultura familiar, né? Na reforma agrária, né? Então, e na questão das universidades, a formação de universidade. E a caravana de Lula tem sido muito bela, muito fantástica, né? Mas ela tem sido também, ao mesmo tempo, alvo desse ódio cego, né? Incompreensível que está acontecendo em pequenos grupos, é verdade. Mas esses grupos estão cada vez mais agressivos, né? E nós tivemos uma notícia extremamente ruim, né? Que foi que a caravana, inclusive aconteceu um fato bem curioso, é que lá no Fórum de Educação, não sei se você soube, Alexandre, mas em um ônibus com turistas do Rio de Janeiro, né? E foi apedrejado, né? O pessoal confundiu esse grupelho lá, confundiu o ônibus do turismo lá, com danado pedra no ônibus, quebraram o vidro do ônibus. E na verdade o seguinte, o que mais lamentável de tudo é que hoje, né, ontem também aconteceu um fato interessante, né? Finalmente um juiz entendeu que o direito de ir e vir do presidente Lula, da presidente Dilma, a presidente de fato Dilma, né? E a caravana, né? Esse era um direito sagrado deles de ir e vir, mandou desobstruir, né? As rodovias, né? Até alguém brincou dizendo que boa parte das pessoas que foram retiradas pela polícia, né? Alguns atos assim não muito pacíficos, né? E eram exatamente as pessoas que defendiam a intervenção militar, né? Disseram que a intervenção militar chegou ali para eles, né? E na verdade tirou eles do caminho. Mas hoje, no final da tarde, aí, houve um negócio muito perigoso, né? Que foi um tiro que atravessou o ônibus, né? Que ia na caravana de Lula, não era exatamente o ônibus de Lula, né? São vários ônibus, né? Não é tão fácil identificar assim, mas o fato é que esse tiro realmente aconteceu à altura do passageiro, né? Então é uma notícia extremamente grave, né? E a gente precisa realmente restabelecer, né? a serenidade desse país, né? O direito de viver, o direito de discutir ideias, né, Alexandre? Isso. É preciso que as pessoas de casa saibam do que está acontecendo com a caravana. A caravana ela tem enfrentado em algumas cidades, aconteceu isso no Rio Grande do Sul, aconteceu em Santa Catarina, está acontecendo no Paraná. Em algumas cidades, alguns membros da elite rural desses estados têm criado... Remanescente da UDR. Alguns remanescentes da UDR, pessoas em condições de vida muito boa, com tratores, tentam impedir a passagem da caravana. Ora, isso por si só já é um absurdo, ou seja, a pessoa fazer a manifestação que queira, tudo bem, mas impedir a passagem de uma manifestação política que é reconhecida, lícita, como é a de Bolsonaro, como seria a de qualquer outro político nacional, isso sim é antidemocrático. Mas o que é pior, as pessoas têm sido estimuladas a apedrejarem os ônibus. E aí aconteceu o que o Petrônio está dizendo. Chegou um ônibus que não tinha nada a ver com a caravana, foi apedrejado pelas pessoas que estavam ali esperando a caravana de Lula passar, e foram pessoas que correram risco, né, de se machucarem, de se ferir, fora o dano ao patrimônio. Pois bem, essas pessoas têm feito isso colocando crianças também para apedrejar os ônibus. Ou seja, isso, além disso, está um estímulo à violência, uma forma
deseducativa de acompanhar o crescimento dessas crianças. E hoje, já não bastava jogar pedra, inclusive houve um dano de um deputado do PT, Paulo Frateschi, ele teve a orelha macerada por uma pedra que jogaram. Né? E realmente é uma lesão feia. Lesão feia. Precisa de plástica ali. Essa não foi uma pedrinha como uma bolinha de papel como jogaram em Serra no comício há 8 anos atrás, na eleição. Foi pedra mesmo e machucou profundamente o deputado. Então, detalhe, e essa hoje, pedra era direcionada ao presidente Lula. Ele ficou na frente. E hoje atiraram, ou seja, foi bala, atiraram contra um ônibus que poderia ter matado alguém. Poderia ter ferido gravemente alguém, poderia ter ferido inclusive uma das pessoas, ou o próprio Lula, ou a própria Dilma, ou quem estivesse dentro do ônibus. Isso é um absurdo, a gente tem que ser veementemente contra, como seríamos se essa caravana fosse de qualquer um, inclusive do deputado fascista que hoje estimula esse movimento, que é o Bolsonaro. Ou da Ana Amélia. Ou da Ana Amélia, que é a senadora que disse que deveria se comportar dessa maneira. Essa não é uma postura republicana de nenhum desses parlamentares. Mas tem uma outra notícia, Petrônio, que nós estamos completando, pelo menos essa é a informação que nos chegou, estamos completando 40 dias de intervenção no Rio de Janeiro. E parece que isso não tem surtido grandes efeitos. Né? Inclusive, Alexandre, hoje foi liberado 1 bilhão e 200 milhões para essa intervenção. Então a intervenção ela é cara, ela é politiqueira, ela praticamente não teve efeito. Na verdade, o número de mortes no Rio aumentou. Teve um massacre de jovens, inclusive, esse final de semana. Aumentou muito, inclusive, o número de mortes, né, no Rio de Janeiro. E, na verdade, a intervenção, inclusive o próprio general, né, tem dito claramente, cada vez mais, de forma insistente, que a intervenção militar por si só não resolve o problema da violência no Rio. Então, as próprias Forças Armadas estão reconhecendo que, se isso não for associado a ações de acesso à comunidade, ações sociais, ações de emprego, de renda, políticas, enfim, e também na identificação dos verdadeiros traficantes, dos donos dos helicópteros, né? Enfim, dos donos das armas. Se isso não for precedido dessa forma, né, eles vão estar apagando incêndios ou servindo meio de vigia da porta dos morros. Né? O fato é que até agora a intervenção militar, né, como não foi na essência do problema da violência, né, continua sem ter resultados e gastando muito dinheiro no momento em que o governo federal colocou o país numa recessão grande e que está faltando dinheiro para tudo, né? Inclusive, eu quero até dizer que eu estou tendo dificuldade na universidade porque a gente está sem papel higiênico, viu? Tá? A gente passou um pouco do tempo das notícias, já estamos com 15 minutos, a gente vai dar agora a última notícia para a gente poder entrar no tema da entrevista com Jana Sá. A universidade, e aí Jana vai falar muito mais para a gente sobre isso, amanhã lança um núcleo, né? Adurne, sindicato, que é o representante dos professores da universidade, vai lançar um núcleo de defesa dos direitos humanos. E esse é o mote da vinda de Jana Sá aqui, e a gente vai começar a nossa entrevista exatamente ela nos explicando melhor essa notícia para as pessoas de casa, os seus significados e como esse evento vai se dar. Bom, a ideia da formação desse núcleo, ela parte justamente dessa conjuntura que o país vivencia, né, de retirada de direitos, do avanço do ódio, da violência no país, e ela nasce a partir da federação, na verdade, dos sindicatos dos professores das universidades federais de todo o país, que tem incentivado que os seus sindicatos federados façam também esses grupos de discussão sobre direitos humanos em seus estados. Então, o sindicato resolveu reunir um grupo de professores da UFRN, que já tem discussões acumuladas na área temática de direitos humanos, né? E a ideia é fazer essa interlocução dos professores, né, dos docentes, com os acadêmicos, mas também com engajamento de organizações, de movimentos, para envolver a universidade na construção de políticas voltadas para a educação, em direitos humanos e democracia. Eu acho que hoje há um tabu no país, né, que é a discussão
dos direitos humanos, né? Um debate que é atravessado por algumas incompreensões, né? A defesa dos direitos humanos é a defesa, essencialmente, a defesa à vida, à dignidade humana, né? E essa defesa à vida é a defesa de todos os grupos, né? Evidentemente que nessa discussão aparecem muito fortemente os grupos que são minoritários no país, que são alvos principais da violência e do desrespeito aos direitos humanos, né? Mas do jeito que o conceito é colocado hoje, Petrônio, na sua contemporaneidade, ele vem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, justamente seguido do quê? Da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, onde várias milhares de vidas, né, foram exterminadas ali. Então, assim, esse é o conceito que a gente traz de direitos humanos. Então, a defesa à saúde passa pela defesa à moradia, né? Então, assim, e esse debate, eu acho que ele ficou, agora foi ressuscitado, né, com a morte da Marielle, né? A morte da Marielle, eu acho... Franco, que era vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada... Vereadora pelo PSOL, né? Pelo PSOL, aproximadamente 14 dias. Que eu costumo dizer que foi uma morte coletiva, né? Porque a luta dela a morte dela ela representava, na verdade, a defesa de um conjunto de pautas ligadas aos direitos humanos. Então, ela representava a defesa do negro, das mulheres, dos moradores de regiões periféricas, de lésbicas. Então, assim, a morte dela também é uma morte coletiva, né? E aí a direita, claro, já quis mudar a versão desse associá-la ao tráfico, associá-la ao crime, sim, né? Sim. E dizer que a esquerda estava se apropriando de uma morte como uma bandeira, né? Que seríamos incapazes de fazer isso. Mas tudo isso, eu digo assim, o avanço do fascismo no país, né? Que é o quê? A negação, a aversão à política, que é muito perigoso. Eu acho que traz dois elementos que são muito perigosos. A aversão à política, como se fosse possível a gente encontrar uma saída para o nosso país fora da política, e a negação da civilidade, né? Da civilização mesmo. A gente está num processo perigosíssimo, e aí vem todos esse conjunto de notícias ruins que foram dadas aqui, né? Na verdade, eles estão todos no mesmo processo de avanço do fascismo. Ô, Jana, é bom insistir nessa coisa, porque as pessoas de casa, nem todo mundo que assiste a gente pensa como a gente. Sim, tem gente que assiste para nos criticar. Então, o cara fica em casa dizendo assim, bom, direito humano, quem defende direito humano está defendendo direito de bandido. É isso que o senso comum de quem não compreende o conceito passa a associar. Eu vou ser bem claro, o direito humano serve para defender direito de bandido ou serve para defender o direito da sociedade no coletivo? Ele serve para defender o direito da sociedade no coletivo. Agora eu vou trazer um dado que reforça o que você está dizendo. Existe uma pesquisa que é de 2016 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa pesquisa aponta que 57% da população brasileira acredita na afirmação que bandido bom é bandido morto. E a partir daí você começa a ter a compreensão, né, desse tabu que é a temática dos direitos humanos dentro do país. Por quê? Porque ela vem a partir de uma narrativa também muito forte da grande mídia, né, que mostra a violência cotidiana que ela tem crescido mesmo no país. Então a gente tem hoje, o que é que o país vivencia hoje? Um grau de desemprego e de violência muito grande. Então as pessoas elas se apegam desesperadamente a qualquer solução. Né? Isso justifica inclusive o surgimento do fascismo lá atrás. Né? Então assim, no Brasil é isso que a gente vivencia, com a narrativa que é colocada na televisão todos os dias, mostrando como é esse ataque. Que acho que a gente precisa ver como a violência está colocada nos bairros periféricos, é diferente da violência colocada no centro das grandes cidades, sabe, Petrônio? Mas isso não, Alexandre, mas isso não é colocado para a sociedade, esse debate. Então, a deturpação do que é o conceito de direitos humanos é porque os direitos humanos não defendem impunidade a quem cometeu um crime. O que ela defende é o direito à vida a essas pessoas, é o direito à dignidade, que ela cumpra a pena, mas ela cumpra de forma justa, de forma que está colocada na lei.
fazer a justiça com as próprias mãos é o resultado dessa narrativa que está sendo É a colocada. barbárie, é o fascismo. É a barbárie, é o fascismo. E o cara se E incomoda. a gente pode ser vítima amanhã desse processo. Claro. Você veja que o caso da notícia dos policiais, né? Cara, é totalmente falso esse debate de que a gente não defende os policiais. Veja que no caso da morte da vereadora Marielle, inclusive policiais chegaram a dizer que as bandeiras que ela defendia, comandante de polícia, né? Na contramão, infelizmente, de outros setores, como a própria justiça, que foi o caso de uma juíza, né? Que não só comemora a morte da Marielle, como ainda traz a questão do Jean Willis, que ele teria que passar por um corredor polonês, que era para poder sentir a morte, porque uma bala seria uma dor muito fina. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Então, o país vive um momento muito polarizado. Eu acho que você tocou num ponto inicial na pergunta, Alexandre, que é essencial. É como é que a gente faz esse diálogo com a sociedade, de uma forma geral. Porque nessa polarização do debate, você tem dois grandes grupos, e às vezes eu tenho medo da gente estar falando só com nossos grupos, e a gente não está olhando essas pessoas que estão aqui em volta. Né? Então, que é esse fundamental trabalho, que ela esteja. Que é fundamental. Então, é um trabalho que a gente tem feito, por exemplo, na Frente Brasil Popular, que eu posso falar com mais propriedade aqui, porque a gente faz parte da Frente Brasil Popular aqui no Estado. A gente está com uma série de atividades de panfletagem, defesa da democracia e tal. Qual é a ideia? A ideia é conversar com as pessoas, fazer esse diálogo com as pessoas que moram nos bairros periféricos, que estão nas feiras, sabe? Escutar a população, porque a saída do país passa essencialmente pelo conhecimento dos problemas que a sociedade está vivenciando. E assim, o desemprego, a violência, nesses bairros periféricos estão colocados de uma forma terrível. Terrível. Você citou aqui o exemplo das universidades, é outro exemplo, quer dizer, a gente está retrocedendo a um período muito ruim da nossa vida. Jana, antes de voltar para o tema mais específico, ainda falando de questão mais geral, né? Porque a gente está falando o seguinte, há um recrudescimento e aparecimento do fascismo. Ele está meio que isolado, né? Mas ele está ficando mais agressivo ainda. E você fala que os direitos humanos, ele vem de uma decisão, né? De uma deliberação pós-guerra, né? Então parece que é uma coisa que começa a fazer sentido. Na verdade, o que as pessoas estão pensando em retroagir para o tempo da guerra, ou o período pré-guerra, que é exatamente o tempo do fascismo. Então me parece que nada como a universidade e o sindicato dos professores para puxar esse debate junto internamente e junto à sociedade como um todo, né? Então acho que essa é uma questão importante. Eu acho que a gente está buscando aqui sempre no nosso programa informações e reflexões, tá? A gente quer que as pessoas pensem, raciocinem, estudem, reflitam, né? Para poder a gente realmente construir a sociedade a partir de verdades embasadas, verdades refletidas, e não em cima de propagandas ou de coisas de senso falso comum, conceito, né? Falso Porque conceito. uma coisa que enquanto Jana falava, que me ocorreu, as pessoas se incomodam muito e acham que o bandido bom é o bandido morto, daquele que comete o crime patrimonial. Mas aquele crime supostamente por honra, o crime por irresponsabilidade, por exemplo, há um tempo desse atrás, um deputado atropelou 2 pessoas e matou. Estava bêbado, dirigindo a 180 por hora, matou 2 pessoas. Qual é a diferença do cara lá que está assaltando e atira em outro e mata a pessoa? É tão irresponsável e é tão criminoso quanto. O resultado é o mesmo. Mas, no entanto, ninguém defende que essa pessoa que cometeu esse crime de trânsito seja morto. Nem defende que o marido que matou a mulher por um ciúme qualquer seja igualmente morto, né? Então, essa coisa é importante para as pessoas refletirem, né? Agora, Alexandre, deixa eu fazer só um comentário bem rápido. Eu sei que o programa, esse tema é muito amplo, né? Mas assim, recentemente eu vi um delegado afirmando uma coisa interessante. Ele dizendo o seguinte: olha, parem de dizer que bandido bom é bandido morto, porque isso põe em risco a vida do policial. Sim. Porque a partir do momento em que o policial imagina, que a sociedade imagina que o policial tem que matar o bandido, então o bandido com certeza não vai se entregar, ele vai reagir, porque ele não vai querer morrer. Veja só, Petrônio, vocês estavam falando aqui sobre a intervenção militar, mostrando a ineficiência do que é a intervenção, do modelo de intervenção no Rio de Janeiro. Isso era muito claro, acho que para quem compõe as forças progressistas, né, do campo mais à esquerda, assim, já vinha
debatendo desde a discussão da publicação do decreto, como é que você pode achar que há resultado. Além de você não ter políticas, não apostar nas políticas sociais, você coloca uma intervenção militar, é uma polícia pronta para isso, para matar, entendeu? Não é que eu seja contra alguma coisa, não estou falando aqui das Forças Armadas, é porque como intervenção ela não cumpre o mesmo papel. As Forças Armadas, elas são preparadas para a guerra. Para a guerra. Então, não assim, são preparadas para policiar, elas são preparadas para matar, para preparada. abater o inimigo. E né? aí você tem esses casos que no Rio de Janeiro, o que é que está acontecendo? O extermínio mesmo da população. Né? E é dessa população que vive, que é por isso que eu volto no caso da Marielle, essa população que vive na periferia, são as minorias. Né? Mas você estava colocando no início do debate que o núcleo que vai ser lançado amanhã vai ser exatamente aonde, Jana? A gente vai estar lançando amanhã às 15 horas, Sim. No campus central da UFRN. Vai ser no auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas. Fica ali atrás do Labcom. Todo mundo conhece ali atrás do prédio da Comunica. Tem o prédio do Labcom. Quem não é da universidade e quiser assistir, ele tem que entrar na universidade, procurar o que? O laboratório de que? O auditório de práticas jurídicas, que fica atrás do Labcom. A gente dá como referência justamente o prédio da Comunica, porque é um prédio que fica ali em frente ao centro, perto da reitoria, do centro de convivência, né? Mais fácil. No centro ali, no centro da universidade, chega lá, pergunta e as pessoas podem... Tem um telefone, já? E esse debate é justamente o debate para ser feito com a sociedade de uma forma mais ampla. Então, assim, o convite é realmente para que todos que possam participar desse momento de discussão, desse momento difícil no Brasil, poder participar com a gente. Se alguém quiser agora saber, pegar informações. Se quiser mais informações sobre o lançamento, pode acessar o site do sindicato, adurne.org.br, acessar as redes sociais também do sindicato, Twitter, Facebook, certo? Do Adurne Sindicato. Lá a gente está disponibilizando já a programação, o convite, a matéria explicando um pouco melhor sobre esse processo, com depoimento inclusive das professoras idealizadoras desse processo, né? Ou ligar mesmo para o sindicato, conversar conosco, se tiver alguma dúvida. O telefone da gente é o 3211-9236. A pauta me parece que não vai só na questão de assassinato, né? Lembrar que os direitos humanos é uma pauta mais ampla. Mais ampla, então entra aí a questão dos policiais, entra a questão das mulheres, do feminicídio, entra a questão de creches, de tudo, gente. São os direitos mais básicos, elementares da sociedade, que é o direito à educação também. Então a educação está em pauta também, quando você fala em direitos humanos, né? Os ataques à autonomia universitária. Tudo isso faz parte desse conjunto. E acho que chama a atenção também uma coisa. O núcleo está nascendo como formação de debate, mas para além do debate, a gente vai estar fazendo também um trabalho, como uma ideia é fazer um engajamento com outros núcleos também que já existem na universidade, com a discussão de direitos humanos, é também a gente acolher vítimas de qualquer processo de violação a direitos humanos, certo? E tentar encaminhar da melhor maneira possível na universidade. Então, para além do debate, a gente vai estar fazendo esse trabalho também. Jana, a gente sabe que você está engajada nisso em função do próprio trabalho que você está fazendo. Você está trabalhando na DUR, né? Mas você tem um engajamento nessa luta dos direitos humanos histórico, né? Sim. E aí fica aquela pergunta, e as pessoas que são violadas, eles vão procurar só esse núcleo? Quando é que pode se procurar mais, né? Como é que você sugere às pessoas? Só uma dica para as pessoas que nesse momento estão sentindo seus direitos violados e querem denunciar e querem saber quem é que defende aqui, aonde procurar. Sim. Eu acho que seria importante isso aí. Esse é um grande problema que a gente vivencia. Inclusive, eu vou estar agora em abril, dia 12 de abril, vou estar prestando prova para entrar no concurso do mestrado, para trabalhar um pouco nessa área das políticas públicas voltadas para direitos humanos aqui no Estado. Porque é uma dificuldade muito grande os centros que se formam de direitos humanos, de conseguir, Petrônio, se concretizar realmente como espaços que consigam fazer esse trabalho com as vítimas. Então existe o centro existe debate na OAB, existe uma comissão de direitos humanos que pode ser procurada, específico para isso. Existe também a iniciativa do próprio Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, que o Roberto Monte já faz muito tempo, não sei dizer exatamente a partir de que ano,
o Roberto começou com esse trabalho, mas é um centro que pode ser... Eu acho que é daquele tempo que você era pequenininha, viu? É. Eu acho que eu acho que é um pouquinho antes aí, pra gente não retomar que eu fazia aqui, né? Acho que você tinha nascido já, viu, gente? Pra fazer, mas assim, você procura... Existe um Conselho Estadual de Direitos Humanos, né, que o Daniel Pessoa está à frente. Então, assim, existem essas iniciativas, né? E essa de amanhã vai ser mais uma. Vai ser mais uma, mas eu acho que com essa ideia, Petrônio, de aglutinar talvez todas essas iniciativas, como é que a gente pode trabalhar de forma conjunta, mais engajada, para que a sociedade, justamente na hora de você sofrer a violação, qual a forma que eu posso, a quem eu posso me dirigir, como eu posso fazer de forma mais direta. Poxa, a gente vive no país hoje uma coisa de uma aposta por parte de uma parte da política da resolução violenta para os conflitos. Aí esse mesmo segmento que aposta na violência como forma de resolver o problema da violência é o mesmo que aposta na forma violenta de fazer política. Então, por exemplo, eu pensando comigo, ou seja, o que é que tem em comum o assassinato de Marielle com a ameaça que a vereadora natalense Natália Bonavides sofreu recentemente? O que é que tem em comum com os tiros que deram na caravana do presidente Lula, o apedrejamento? O que é que isso tem em comum? A morte do pessoal lá em Vitória, né? 2 negros da periferia que foram mortos lá, comoveu lá também o estado. Isso. O que é que isso tem em comum? Ou seja, a impressão que eu tenho é que tem uma parte da sociedade que não é majoritária, mas ela faz isso ter muito alarde, né? Essa parte me parece que ela hoje ela dá a impressão que ela é majoritária, mas ela hoje consegue se notabilizar pelos efeitos, muito menos pelo que de fato representa. Você atribui isso a quê? Ou seja, na sua avaliação, e o que poderia ser feito para contrabalançar isso? Eu acho que primeiro ele consegue se notabilizar, Alexandre, justamente pelo aspecto que conta, na verdade, a grande mídia, até nesse aspecto, né? Ela faz uma narrativa que é muito prejudicial a esses grupos minoritários no país e colocam de forma assim, criminalizam os movimentos sociais, as organizações, né? Então dá essa impressão para a sociedade do que realmente coloca esse estereótipo para os direitos humanos, né? Agora, a sua pergunta de o que é que há em comum, tá tudo relacionado, né? As ameaças que a vereadora aqui de Natal, Natália Bonavides, vem sofrendo nas redes sociais, a morte, por exemplo, de uma mulher aqui no nosso estado, morta pelo seu marido ao descer do ônibus, a morte da Marielle, né? Tudo isso está relacionado a essa defesa da violência e do ódio que a sociedade vai fazendo, como se a solução à violência fosse a própria violência, né? Que aí eu trago o conceito novamente de direitos humanos, que é o direito, na verdade, à vida, a direitos básicos que são violados diretamente por essas defesas, né? Que infelizmente, além da mídia, é o que a gente colocou aqui o caso da juíza, então vem de setores da justiça também, né? É muito ruim o que a gente está assistindo no país, como retrocesso em todos os sentidos, né? Então você sofre ataques a direitos, sofre com a narrativa da imprensa, sofre com a atuação equivocada da justiça em muitos casos, né? E de setores da justiça. Seletiva também, né? Seletiva também, mas eles representam tudo isso, né? Eu acho que, como eu coloquei da morte da Marielle, quando coloca que é uma morte coletiva, porque representa a defesa de um conjunto de pautas, né? Que é o caso também da vereadora aqui, Natália Bonavides, que reúne também a defesa de pautas ligadas à temática de direitos humanos. Eu queria até fazer um comentário rápido, né? Porque, na verdade, as pessoas que sofreram assalto, que estão sentindo a violência, elas podem até ter essa reação instintiva. Sim, claro, normal até, eu acho. Normal até. Mas eu acho assim, que a gente está aprofundando isso, a gente está falando isso, e a gente deveria chamar atenção para as pessoas que querem aprofundar mais sobre isso, né? O caso da Filipinas,
Não é para a gente discutir isso Sim, aqui. sim, sim. Na Filipinas, na verdade, usou esse caminho. Vamos exterminar a violência com violência. Né? O México, né? E os resultados foram terríveis. O México, né, a intervenção militar nas favelas do México levou à morte de centenas de milhares de pessoas. E o que aconteceu no final é que o tráfico saiu mais fortalecido e com muita contaminação dentro das Forças Armadas. E nas Filipinas, né? Militares se apropriaram de nacos do narcotráfico. E nas Filipinas o que aconteceu? O próprio governo estimulou a matança, né, de bandido bom, bandido morto. E no final o número de mortes se multiplicou, a violência triplicou. E o próprio governo no final teve que rever essa sua política e tentar controlar, né, essa sanha de resolver as coisas no olho por olho, dente por dente, né? Isso é importante, importante, né? Os países da Europa. E os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, né? Com a sua política de armas, né? Se for comparar com o Japão, né? O número de mortes que tem nos Estados Unidos por causa de arma, né? Que todo mundo é liberado de ter sua arma, né? Para matar o vizinho, para matar o colega de escola, né? Para matar a mulher, né? E no Japão o número de mortes por arma é praticamente zero. E lá é proibido, né? Praticamente proibido. E nos Estados Unidos é liberado. Então a gente tem que ter cuidado para o nosso ódio pessoal, o nosso trauma pessoal, não virar uma coisa irracional e defender exatamente o inverso do que a gente quer. Porque na verdade todos nós queremos o quê? Paz. Queremos desenvolvimento e respeito ao humano. Eu acho que essa é a defesa que está na centralidade da nossa luta, né? Vocês, ao trabalharem, por exemplo, a questão da caravana do ex-presidente Lula, né? Eu acho que ele representa até um pouco mais, né? O ódio de classe, que claro, ficou muito evidente nesse processo todo do golpe, mas defender hoje a candidatura de Lula é sem dúvida defender a soberania popular, né? O direito do povo escolher nas urnas o destino que o país vai tomar. O meu partido, PCdoB, ele tem uma candidatura própria, até agora a única mulher, inclusive, colocada como pré-candidata à presidência da República, que é uma jovem deputada, jornalista, colega minha jornalista. Quem sabe a gente não tem uma presidente daquele outra presidente, mulher, mas nem por isso a gente tem dúvida do que representa a defesa de Lula ser candidato. Então a caravana ela leva um pouco disso, da esperança para as pessoas, né? Desse debate com a sociedade, do que representa para a sociedade, né? O direito dela escolher qual destino o país vai seguir. Esse projeto que está colocado hoje não é um projeto que foi eleito nas urnas. Então eles sabem que as urnas vai ser um espaço difícil deles conseguir. É verdade. E aí eu vou fazer até um apelo aqui, aproveitar aqui Petrones e Alexandre, a sociedade sobre a necessidade da unidade, né? A gente teve no Fórum Social Mundial, né, um espaço importantíssimo, amplo, de ações, ali nós tivemos o quê? Nós tivemos líderes mundiais de 120 países presentes discutindo várias temáticas, discutindo a educação pública, discutindo direitos humanos, discutindo a questão das mulheres, do feminicídio, tudo isso, né? Nós tivemos no Fórum Social Mundial, não tivemos nem notícia sobre isso, e a grande defesa que nós tivemos um ato muito bonito lá, justamente que passava pela defesa da democracia no país, que não foi noticiado. Estou ressaltando isso porque a gente traz essa notícia ruim da caravana, mas a caravana passou aqui no Nordeste de forma belíssima. Né? Passou em Minas. Sem esses grandes problemas de ódio e tal. E foi lá no Fórum Social Mundial que nós já tinha sido lançado o manifesto, que eu acho que representa nesse momento o manifesto das fundações, representa essa unidade necessária que o país precisa para poder a gente dar esperança à população com a pauta realmente que coloque o país novamente nos trilhos do desenvolvimento. Então, foi no Fórum Social Mundial nós tivemos esse relançamento do Manifesto das Fundações, que aí reúne a Fundação PCO Abramo, a Fundação Maurício Grabois, a Fundação Lauro Campos e a de Brizola. Não sei, não estou lembrando exatamente. Então, assim, isso já é um grande sinal. Jaci Ribeiro, não? O nome da fundação? Não, é Brizola, alguma coisa Brizola. Alguma coisa Leonel Brizola. Quer dizer, isso já é um sinal
de que a esquerda, né, quando a gente fala assim, a esquerda está muito desunida e tal, e não tem um programa, eu acho que esse é o primeiro passo, o primeiro programa, a primeira apresentação de que a gente deve seguir, sim, a unidade. Vamos... Fosse em outros tempos, eu diria que falou a voz da unidade. Na verdade, como diria... A unidade é a bandeira da esperança. Eu acho, viu, Jana, que nesse momento, assim, pela sua própria vivência, você é muito jovem, assim, mas tem uma experiência de luta e de engajamento, né, histórico, né, familiar também, muito forte, e a gente quer que você explique um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente qual é a nossa tarefa, uma questão mais direta, o que a gente tem que fazer. Mas antes eu quero agradecer, viu, Alexandre? Porque durante o Fórum Social Mundial, a Mortadela Caviar estava lá, a gente entrevistou muita gente, e durante uma transmissão de uma passeata, né, particularmente em defesa das mulheres, né, a Assembleia Mundial... Uma das maiores atividades de passagem do Fórum Social Mundial foi a Assembleia das Mulheres. A Assembleia das Mulheres, né? A gente teve a oportunidade de ter a colaboração de Jana Sá como repórter do Mortadela Caviar, viu? Ela entrevistou algumas pessoas ligadas à universidade, né? Sim, e a gente quer agradecer isso. Mas assim, a gente está perto de terminar, infelizmente. A gente o programa está estourando já o tempo. Esse gosto de quero Querem mais. Continuar a conversa, né? mas vamos continuando, né? Mas para o público a gente precisa encerrar. Mas a ideia é o seguinte, qual é a mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente? Vamos ao objetivo. O que as pessoas têm que fazer? Qual é a nossa tarefa? Pô, Petrônio, você diz de forma objetiva e matou. Não sei se é muito objetiva, mas eu acho que a nossa tarefa fundamental é essa. É procurar dialogar com a sociedade, né? Escutar quais os problemas que a sociedade está enfrentando, sabe? Nessa conversa, procurar nos bairros periféricos, se inserir nesses bairros, nas feiras, conversar com as pessoas, fazer esse diálogo, para a gente poder realmente apresentar uma agenda de esperança para as pessoas, né? O Brasil tem jeito, tá, gente? E cabe a gente apontar essa solução para o país a partir dessa luta unitária. Você falou uma coisa, Petrônio, que é de família realmente, né? Eu, mais do que esse engajamento, né? Eu tenho na minha família exatamente o retrato do que é uma intervenção militar, né? O resultado de uma intervenção militar. Então, eu olho esse momento que o país vivencia, eu olho com muita preocupação, né? O decreto, a questão do decreto da intervenção militar no Rio de Janeiro, eu acho que ele traz um aspecto para além só da questão de resolver o problema da violência no estado do Rio de Janeiro, porque eu já tinha tido essa experiência no Rio, tivemos aqui no Rio Grande do Norte também, a gente já viu, já foi... Que não funciona. Que não é a melhor solução. É. Então, eu também chamo a atenção da população para a gente não ficar só com essas notícias da forma que a gente recebe, que a gente pesquise um pouco mais, que a gente converse com as pessoas, que a gente se abra, não polarize muito esse debate e se feche a escutar, sabe, Petrônio? Cabe também a isso, a esquerda também, né? Eu acho que a gente precisa se abrir um pouquinho para novas ideias, para escutar as pessoas, para a gente entender, tirar a compreensão, como vocês colocaram, a partir de fatos reais realmente, né? Não de fatos deturpados que geralmente são colocados. Eu acho que esse é o Escutaram, gente? Uma das coisas que ela está dizendo é compartilhe o Mortadela Caviar. Com certeza. Mas, Jana, a gente já estourou o tempo, infelizmente o programa acabou. Ele não acabou ainda porque não acabou, mas já estourou o que tinha que acabar. Já passou o tempo necessário. E a gente sempre termina o programa fazendo uma pergunta a todos os convidados, né? E você já deve estimar o que é, mas esse programa tira onda com os estereótipos. Então, você é mortadela ou caviar, Jana Sá? Caviar eu tô igual a música. Nunca vi nem comi, só ouço falar, então eu sou mortadela. Ok. Então a gente agradece muito aí, né? E mais uma vez pede a todos para curtir, para compartilhar, para comentar. Agradecemos a Jana, agradecemos a Alexandre aqui por essa parceria, né? E estaremos aqui na próxima terça-feira, tá? Um abraço a todos e até a próxima terça. Abraço. Eu que agradeço a vocês.